Alô, alunos do ensino fundamental, principalmente aqueles aí que estão no nono ano, mas também aqueles alunos que estão preparando aí para o Enem, para um concurso público, para um vestibular. Eu sou o professor Carlos Queiroz, do Matemática Mil em Problemas, e a partir dessa videoaula e numa sequência, eu estarei fazendo aí a discussão de problemas de matemática que já foram apresentados em prova de ingresso em alguns institutos federais. Vamos lá? Lembrando que no nosso canal nós temos várias videoaulas sobre dois temas importantes: fração e potenciação. Peço sempre a colaboração de vocês para que vocês curtam a nossa página, deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Vamos então lá para a primeira questão? Então, a primeira questão que eu vou discutir para vocês foi uma questão que foi apresentada na prova de ingresso do Instituto Federal Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em 2012. Diz o seguinte: nos Jogos Pan-Americanos do Brasil em 2007, um atleta da natação percorre uma distância olímpica em 22 segundos, a uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Outro nadador percorre a mesma piscina, então a mesma distância, em 25 segundos. Qual a velocidade do segundo atleta em metros por segundo? Então é sempre importante a gente frisar para vocês que boa parte das questões que caem em uma prova de ingresso, no vestibular, no Enem, na Olimpíada Brasileira da Matemática, grande parte da solução do problema é apresentada quando a gente faz uma leitura com muita atenção. Então, não precisa você ler a questão com pressa. Leia a questão com muita atenção. E na leitura, já procure destacar as informações que você acha relevante na questão. Então, vou fazer a segunda leitura e já vou destacar o que eu acho que é importante nessa questão. Vamos lá? Diz o seguinte: nos Jogos Pan-Americanos do Brasil em 2007, um atleta da natação, então chamamos um atleta, percorre uma distância olímpica, uma piscina olímpica, em 22 segundos. O que é o 22 segundos? É o tempo que o primeiro atleta demora para percorrer a piscina olímpica, a uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Então, essas duas informações se referem ao primeiro atleta, porque na sequência nós temos outro nadador. Outro nadador percorre a mesma piscina em 25 segundos. Qual a velocidade do segundo atleta em metros por segundo? Então, vamos organizar essas informações. Então, este problema envolve três grandezas importantes: tempo em segundos, distância em metros e velocidade em metros por segundo, que se relacionam pela equação bem conhecida: velocidade é igual à distância sobre o tempo. É dessa maneira que essa equação geralmente é apresentada no nono ano. E quais informações que nós temos? Vou repetir. O primeiro atleta percorre uma piscina em 22 segundos a uma velocidade de 2,5 metros por segundo. Essas duas informações nos permitem determinar qual é a distância percorrida pelo primeiro atleta. Vamos ver? Nós temos que velocidade é igual a distância sobre tempo. Tempo está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, nós podemos reescrever essa equação da velocidade dessa outra maneira. Distância é igual a velocidade vezes tempo. Qual é a velocidade com que o primeiro atleta percorreu a piscina? 2,5 metros por segundo. Então, substitui no lugar da velocidade o 2,5 vezes o tempo. Quanto tempo demorou para o primeiro atleta percorrer a piscina? 22 segundos. Substitui. Façamos essa conta, vai dar 55 metros. Deixar outra coisa bem clara para vocês. Procure fazer os cálculos sem a calculadora no momento que você estiver estudando, porque no dia da prova você não vai poder usar a calculadora. Então aprenda, exercite
Exercite bastante. Faça os seus cálculos sem o uso da calculadora, ok? Aí uma dica. Vamos agora às informações do segundo atleta. O segundo atleta percorre a mesma distância. Então, se o primeiro atleta percorreu 55 metros, qual é a distância percorrida pelo segundo atleta? 55 metros. Só que o segundo atleta percorreu 55 metros em 25 segundos. Então, nós temos a distância percorrida pelo segundo atleta e o tempo que ele demorou. Então, com essas duas informações, nós podemos usar novamente a expressão que relaciona a velocidade, distância e tempo e determinar a velocidade do segundo atleta. É isso que pede no problema. Qual é a distância? 55 metros. Enquanto o tempo? 25 segundos. 55 dividido por 25, isso vai dar 2,2 metros por segundo. 2,2 metros por segundo refere-se a quê? A velocidade do segundo atleta, ok? Vou discutir então o segundo problema aqui da nossa videoaula. Problema esse que foi apresentado na prova de ingresso do Instituto Federal Farroupilha em 2012. E diz o seguinte: algumas partidas de futebol dos Jogos Pan-Americanos de 2007 no Brasil foram realizadas no estádio do Maracanã. O comprimento do campo tem 35 metros a mais, olha que informação importante, do que a largura. E o seu perímetro é de 370 metros. O que pede para determinar no problema? Qual é a área desse campo em metro quadrado? Antes de resolver o problema, eu vou fazer aqui uma pequena revisão sobre perímetro e área de um retângulo. Vamos ver? Então, um retângulo é essa figura geométrica plana, bem conhecida aí no ensino fundamental. Vou chamar esse lado de A, se esse lado é A, esse também é A. Vou chamar esse lado de B, se esse lado é B, esse também é B. O que é o perímetro de um retângulo? O perímetro de um retângulo é a soma das medidas de todos os lados do retângulo. Lembrando que o retângulo tem 4 lados, 1, 2, 3, 4. Então vamos somar. Perímetro eu chamei de P, A mais A, B mais B. A mais A, 2A. B mais B, 2B. Então o perímetro é dado por 2A mais 2B. Muito bem. Deixa essa equação aqui que logo a gente vai utilizá-la. E a área de um retângulo? Como é que se determina a área de um retângulo? Bem fácil. Chamei a área de retângulo de A. A área do retângulo é simplesmente multiplicar A vezes B. Agora vamos voltar. Então vamos resolver o problema. Então vamos desenhar aqui o nosso campo de futebol de área A, que nós queremos calcular. A largura do campo, identifiquei aqui como L. Então isso aqui é a largura do campo, L. Aqui também é a largura do campo, L. E o comprimento eu chamei de C. Olha que importante. O que é que diz lá no problema? Que o comprimento é 35 metros a mais do que a largura. Ó, preste bem atenção como é que a gente escreve essa equação. O comprimento é igual a 35 metros a mais do que a largura. Então, o comprimento é a largura mais 35 metros. Isso aqui é largura mais 35 metros, que corresponde ao comprimento, lá em cima também. L mais 35. Como é que a gente pode escrever a expressão do perímetro? Lembram? Perímetro, estou chamando o perímetro de P, é a soma da medida de todos os lados. Então, nós vamos ter L mais L mais o comprimento do campo de futebol, L mais 35, e lá em cima também, comprimento L mais 35. Lembrando que o problema informa que o perímetro é igual a 370 metros. Vamos juntar alguns termos aí semelhantes. L
mais L mais L mais L é igual a 4L. 35 mais 35 é igual a 70. Tudo isso aqui corresponde ao perímetro, que vale 370 metros. Então, igual a 370 metros. Vamos dar mais um passo aqui. O 70 está somando, vai para o outro lado da igualdade com a operação inversa. A operação inversa da adição é a subtração. Vamos subtrair. 370 menos 70 é 300. O 4 está multiplicando, vai para o outro lado da igualdade, que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Divide. Então, determinamos a largura do campo de futebol, que vale 75 metros. Muito bem. Determinada a largura do campo de futebol, nós podemos determinar o comprimento. O comprimento é o quê? A largura mais 35. Então, vamos substituir nessa expressão do comprimento o valor da largura. 75. 75 mais 35, 110 metros. Ok? Mas o problema não pede para determinar o comprimento. O problema pede para determinar a área. Como é que nós podemos determinar a área do campo de futebol? Multiplicando a largura do campo pelo comprimento. Comprimento vezes largura. O comprimento é 110 metros. A largura é 75 metros. Multiplicando o comprimento pela largura dará 8.250 metros quadrados. Essa é a resposta final do problema, que corresponde à opção C. Ok? Peço para vocês aí lerem novamente o problema com bastante cuidado, com bastante paciência e refazer passo a passo o problema entendendo. Não é para decorar, é para entender. Ok? Relaciona aí para vocês as videoaulas que estão lá disponíveis para vocês no nosso canal, no Matemática 1000 em Problemas. São 9 videoaulas sobre potenciação e 16 aulas sobre frações. Lembrando que potenciação e fração são temas muito frequentes aí nas provas de ingresso dos institutos federais. Agradeço aí a participação de vocês e na sequência estarei postando mais videoaulas sobre questões que foram apresentadas nas provas de ingresso do Instituto Federal. Muito obrigado, um abraço a vocês e estudem!